Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Bruno Moura, falo aqui do Chemical Groove Recording Studios. Aqui é o meu habitat natural, onde eu faço minhas produções, minhas mixagens, minhas gravações. É com muito prazer que eu apresento essa oficina para vocês sobre produção musical. Esse material está sendo produzido com incentivo da Lei Aldir Blanc, através da Secretaria de Cultura do Estado de Goiás. Bom, esse material de produção musical, essa oficina de produção musical, ela é voltada essencialmente para pessoas que ainda tiveram pouco ou nenhum contato com a produção musical. Né? Vamos falar aqui de tópicos bem iniciais sobre a captura do áudio, calibração de sinal, falar sobre a conversão do sinal, como que a onda sonora ela sai do meio material aqui do nosso ar e ela vai parar lá no computador na forma de um espectrograma. Então, são tópicos iniciais, contudo, não exclui que pessoas que já tenham mais experiência com produção musical também possam estar desfrutando desse material que a gente vai estar produzindo aqui. Tudo bem? Então, só nesse momento de apresentação eu gostaria de falar sobre eh, a ementa, né, do que a gente pretende falar para vocês, né, já para ir contextualizando a oficina. Então, num primeiro momento, a gente vai falar aqui, vou pegar meu quebra-galho aqui, a gente vai estar falando do sinal sonoro e conversão digital, né, como eu já acabei de falar para vocês, né, como que acontece esse processo da gente captar o sinal e trazer ele com qualidade para dentro do nosso programa de gravação. É, técnicas sobre a captura do som e calibração do sinal, né, que vem a ser basicamente como que a gente vai captar o som, qual distância a gente vai captar, com qual volume a gente vai captar esse sinal para ele não chegar estourando ou para ele não chegar baixo demais, qual nível de qualidade a gente vai usar, então isso vai ser discutido nesse tópico. Técnicas de captação do som. Aqui o objetivo maior é falar sobre o posicionamento de microfones, posicionamento de gravadores, né? Eu falo microfones aqui, mas em vários momentos a gente vai estar usando o celular para fazer uma gravação. Então ele vai ser o nosso microfone ali naquele momento, entendeu? Então, a partir desse momento aí, que vai ser, acho que uma das coisas mais importantes, que é onde você vai efetivamente poder gravar com o seu celular ali, ou com o seu microfone, seja lá com que dispositivo você tiver à disposição. E a gravação do som na DAW. O que é a DAW? A DAW, D-A-W, né? Que é a Digital Audio Workstation. Então, é simplesmente o nosso programa de gravação, né? Que a gente chama com esse nome bonito em inglês para impressionar, né? Mas é a nossa DAW. Como que a gente vai fazer o som que a gente gravou aqui, ele chegar lá? Então, dependendo do caminho que você estiver gravando, você vai você estiver usando uma interface, você já vai ter que configurar a sua interface para o som chegar, já ser gravado direto no seu programa de gravação. Se você estiver gravando com o celular, você vai ter que depois exportar ele num formato adequado, com uma qualidade, a gente vai estar falando disso. E aí sim, depois você vai importar o seu áudio para dentro do seu programa de gravação. No módulo 2, a gente vai falar basicamente da parte da mixagem, né? Então a gente vai estar falando aqui de conceitos de normalização, balance, panorama, imagem estéreo do áudio, né? Muitas vezes o áudio ele parece uma fotografia, né? A gente tem que colocar os elementos, quando eu falo elementos eu quero dizer os instrumentos, a gente tem que colocar os elementos bem separadinhos, bem cada um na, na, na sua região da mix, e quando eu falo região, eu estou me referindo a faixas de frequência correta, estou me referindo ao balance, estou me referindo à imagem estéreo. Né? Imagina se numa fotografia de família lá com 10, 15 pessoas, tivesse todo mundo misturado, espalhado um na frente do outro.
Normalmente, né, nesses momentos lá, a mãe fala, vai lá, fica lá do outro lado, fica você para cá, chega mais para cá, cola os ombros. Então, na mix acontece alguma coisa parecida com isso. E então, nessa parte de mixagem, a gente já vai abordar esses conceitos iniciais. Vamos falar de equalizadores, né, que basicamente eu vou abordar o espectro de cada elemento na mix. O que seria isso? O espectro de cada elemento significa que cada instrumento, né, cada elemento, um bumbo, uma voz, um violão, um baixo, ele vai ter a sua região de frequência mais adequada para sair naquela mix, né? Então a gente vai, geralmente, quando a gente for fazer a mixagem de um elemento desses, a gente vai escolher aquelas regiões de frequência onde eles saem, o som dele vai sair melhor, onde vai sair menos aquele som que a gente não gosta, vamos dizer assim, né? É como se a gente tivesse que dar uma limpada um pouco, só para ouvir mais o que a gente quer. Basicamente é para isso que a gente usa um equalizador. Vamos falar de compressores. Essa parte de compressores vai ser bem interessante, porque nós vamos lidar com um conceito de campo dinâmico, Dynamic Range. O que seria o Dynamic Range? Quando a gente fala, por exemplo, do som forte e do som fraco. Imagina, só para já te dar uma palhinha do que a gente vai falar na compressão. Imagina que você tem um violinista que está tocando e você está gravando ele com o microfone aqui, bem próximo, e ele começa a tocar. Tan, 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 tan. E depois ele vai e começa a tocar assim, ó. Tum, 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 tum. Você vai perceber que vai ter um som que vai vir bem alto, o primeiro, e o segundo vai vir bem mais baixo. Bom, o que você faz quando você aplica um compressor? Você produz uma alteração no Dynamic Range. O que é o Dynamic Range? É a distância, vamos dizer assim, é a amplitude em dB, né, que você tem entre o som, a diferença, vamos falar assim, a diferença entre o volume do som mais alto e o volume do som mais baixo. Quando você comprime, você vai tender a aproximar esses dois. Você vai ter como um resultado uma diminuição do seu campo dinâmico de percepção de som forte e som fraco. Tudo vai ter que soar mais ou menos ali, nem tudo tão alto, nem tudo tão baixo, mais ou menos ali equilibrado. É por isso que muitas vezes as pessoas têm essa ideia da compressão, né? Que a compressão ela dá uma pressão no som, né? Porque basicamente você achata os elementos, as frequências que estão vindo muito alta e você acaba por aumentar, né? Como você tem ali no compressor um input, você pode aumentar o tamanho do sinal e bem ali você já tem um gain reduction, que é o compressor em si, que vai atuar diminuindo quem estiver passando de um determinado limite que você vai estar estabelecendo. Então você vai ter essa espécie de nivelamento do som, né? Ainda dentro da parte da mixagem, nós vamos falar de efeitos, basicamente reverb, delay e saturação. Achei interessante falar da saturação aqui na parte de efeitos, porque vai ser um tipo de impressão que a gente vai querer aplicar no som. Acontece muito assim, vocês já devem ter ouvido isso. O som do instrumento sozinho tá horrível, mas quando junta com a mix, fica bacana. Isso é verdade. Às vezes, se vocês tiverem curiosidade, pode pesquisar aí no YouTube, vocês vão achar algumas master tracks isoladas. Pega, por exemplo, coloca aí Red Hot Chili Peppers, master track, sei lá, Dani California. Vai ter lá uma master track só da guitarra. Você vai ver o som da guitarra, às vezes você fala assim, mas será que tá desse jeito na gravação? No baixo, por exemplo, pega o baixo lá, a master track do baixo do Rage Against the Machine, né, com uma distorção e tudo. Você vai ouvir o som do baixo e vai falar assim, não é possível que esse baixo ele é distorcido desse jeito, né? E quando tá lá na mix, tudo parece que fica mais assentado, parece que soa melhor.
Então, a saturação é uma coisa interessante de se usar quando você quiser ressaltar um pouquinho mais do timbre daquele elemento que você está tratando. Por fim, no módulo 3, eu pretendo abordar alguns conceitos da área de masterização, entendeu? A masterização, tem muita gente que fala, masterização é chegar ao volume e deixar ele pronto para a rádio. Outros vão falar assim, a masterização é você fazer um disco com as músicas o mais homogêneas possível. Todos estão certos. Então, o conceito de masterização ele é muito amplo justamente por causa disso. Você vai trabalhar desde a parte de compressão final, ajuste final de volume, de aspecto da sua mixagem, né, para você deixar ela, como se diz, pronta para ela tocar nas mídias, até você, por exemplo, deixar suas músicas com um aspecto semelhante dentro da mixagem. Aspecto semelhante que eu digo é o balanço de graves, o balanço de agudos, o volume, entendeu? Você já pega um disco produzido profissionalmente, você vai perceber que as músicas estão basicamente no mesmo volume. Você muda da música 1 para 2 para 3, você não sente diferença de volume. Né? Não tem uma música mais baixinha, outra não, elas estão ali. Isso faz parte do processo de masterização. Né? Então, uma coisa que a gente pretende abordar. Alguns recursos digitais aplicáveis para masterização também, são assuntos que nós pretendemos abordar, como, por exemplo, você pode passar a sua mixagem numa mesa analógica e retornar o sinal para a sua interface, né? Ou para o seu dispositivo, ou fazer tudo inbox, fazer tudo dentro do seu dispositivo, né? Recursos analógicos e digitais. Você pode usar alguns processadores. Eu pretendo mostrar aqui processadores gratuitos, né? Porque também tem as versões pagas, mas tem versões gratuitas. A princípio, vamos procurar processadores gratuitos e chegar naquele resultado final de masterização, né? Esse nome é até pesado, né? A pessoa fala, não, a música está masterizada. Você fala assim, rapaz, não tem que mexer mais. E alguns tópicos sobre registro de músicas, colocar essas músicas nas redes sociais, nas plataformas de streaming, que hoje é muito comum, né? E então a ideia é passar uma coisa desde o zero, desde o áudio não gravado, desde da ideia pronta ali, ou quase pronta, até a gente ter um material que corresponde ali ao que as pessoas querem ouvir. Isso vai depender do seu objetivo, né? Se você estiver pensando mais comercialmente, a gente vai ter que seguir alguns padrões. Se você não estiver pretendendo seguir comercialmente, não importa. De qualquer forma, você vai ter um material produzido que você goste. E é o que eu considero mais importante. É a gente gostar do resultado final, a gente se dar bem com o nosso próprio trabalho. Não fazer uma coisa e ficar pensando depois. Eu queria ter mudado isso, queria ter feito aquilo. Vamos deixar de fazer se não quiser, mas não por falta de recurso. Tá bom? Então, espero que vocês aproveitem o curso. Vamos lá, largar de enrolação e vamos começar.